Olá, eu sou Matheus Pinheiro de Góes Carneiro e vou apresentar o meu trabalho Acessibilidade de Cores em Jogos Casuais, Estado da Arte e Perspectivas. Eu sou orientado pelo professor Dr. Whindersson Viana, com a coorientação da professora Ticiane Darim. Nessa apresentação vou começar com uma breve introdução, apresentar meu referencial teórico e alguns estudos iniciais que já foram realizados. Depois disso vou delimitar melhor o problema e apresentar uma proposta inicial para o meu mestrado. Por fim, apresento meu status dentro do programa do MDCC e um cronograma das atividades daqui para frente. Os jogos são produtos midiáticos cada vez mais importantes para a nossa cultura e tem uma indústria que cresce a cada ano. Assim, eles já foram aplicados em diversas esferas da sociedade, como saúde e educação. Além disso, eles influenciam em diversos aspectos sociais, inclusive na autoidentificação dos jogadores. Assim, eles devem ser acessíveis a todos, independente de limitações físicas ou cognitivas. Mas como que a gente pode conseguir essa acessibilidade? A literatura levanta duas perspectivas principais e igualmente importantes. Primeiro, a gente tem as tecnologias assistivas, que seriam esses recursos, muitas vezes externos ao produto que está sendo desenvolvido, e que vão tentar fazer com que as pessoas com deficiência tenham acesso a esse produto que por si só talvez não fosse acessível. Por outro lado, a gente tem o design universal, que é quando as deficiências são consideradas dentro do processo de design, de forma a tentar criar um produto que é acessível por si só. Existem muitas discussões na academia se um design universal é realmente possível, ou se o design universal não acaba até criando mais estigmas sobre as deficiências, uma vez que ele cria produtos focados nessas deficiências. Então surge uma outra perspectiva que seria o design inclusivo. Nessa perspectiva, assume-se que sempre existirão essas barreiras, e a pergunta é quais são essas barreiras e como que a gente pode tentar minimizá-las. Nesse trabalho a gente vai então focar no daltonismo. A visão humana típica ela é tricromática, ou seja, a gente tem células especializadas nos nossos olhos e elas são divididas em três tipos, um para cada cor, vermelho, azul e verde. E todas as outras cores elas são misturas dessas que a gente consegue perceber com os nossos olhos. Então, o daltonismo acontece quando um ou mais dos tipos de cones apresentam problemas nos seus pigmentos fotossensíveis. Existem diversos motivos pelo qual o daltonismo pode ocorrer, mas o mais comum é que seja genético. Então, ele ocorre em 8% da população masculina, ocorre muito mais em homens, e em 0,5% da população feminina. Existem alguns tipos de daltonismo. Em relação à severidade, quando a pessoa não consegue enxergar nenhuma das cores, se chama monocromacia. Quando a deficiência está em um dos tipos de cone, a gente vai chamar de dicromacia, porque a pessoa vai conseguir enxergar as duas outras cores que sobram. E a forma mais branda seria a tricromacia anômala, onde a pessoa consegue enxergar as três cores, mas uma delas tem algum tipo de problema, ela enxerga menos aquela cor. O outro tipo de classificação é em relação a qual cor é afetada. Então a gente tem a classificação Protan, quando o cone afetado são vermelho, Tritan, quando o cone afetado é azul, e Deuteran, quando os cones afetados são os verdes. As pessoas com daltonismo elas enfrentam diversos desafios no uso de interfaces digitais, desde localização dentro da interface, dificuldade de leitura em relação ao contraste de cores, ou até dificuldade de percepção de feedbacks e affordances. E aí, para resolver isso, existem duas perspectivas principais. A primeira delas é que os designers e desenvolvedores se guiem por guidelines e padrões de design, que são baseados em muitos estudos, né? A gente tem o mais conhecido, que é o WCAG da W3C, muito bem documentado. Ou também, indo mais para a perspectiva das tecnologias assistivas, a gente tem diversos filtros corretivos, que são filtros que vão tratar as cores da tela para que elas fiquem mais acessíveis para as pessoas com daltonismo. Dentro do âmbito de jogos, as cores são amplamente utilizadas, né? Desde dentro da interface do jogo, como realmente recursos de interface, passando por recursos semióticos, utilizando as cores para evocar emoções ou para ajudar a transmitir as sensações de uma narrativa, até quando as cores participam da própria jogabilidade,
onde elas estão inseridas como pontos principais dentro das mecânicas do jogo. Assim, esse efeito das cores ele já foi bem explorado na literatura. A gente tem alguns estudos que detalham o impacto das cores no desempenho ou na percepção de desempenho do jogador. A gente também tem estudos que mostram como a experiência dos jogadores daltônicos é prejudicada dentro do jogo. Esse survey, desenvolvido em 2014, com 23 pessoas daltônicas, explora quais são as dificuldades que elas encontram aí nas vidas delas. E os jogos foram uma das atividades mais citadas como desafiadoras pelos participantes. Além disso, existem estudos que mostram como as cores influenciam diretamente nas emoções dos jogadores. Por exemplo, existem estudos que investigam como aplicar cores para influenciar as emoções dos jogadores, ou como essas cores influenciam na sensação de imersão dentro do jogo, ou como usar essas cores para desenvolver personagens com maior qualidade afetiva. Isso é especialmente importante no contexto de jogos, uma vez que essas emoções acabam sendo uma das principais razões pela qual as pessoas jogam videogame. Então, pensando em jogos, as cores precisam ser pensadas de forma ainda mais cuidadosa, porque não adianta pensar só nesses aspectos pragmáticos de feedback e de localização e de contraste. Também é necessário pensar nos aspectos hedônicos, de narrativa, de sensações, de emoções, que são muito importantes para a experiência do jogador. Em busca então de entender como que a acessibilidade está sendo tratada dentro dos jogos mainstream, o Porter e o Kientz, em 2013, fizeram essa análise de jogos, mais um survey com jogadores e mais entrevista com desenvolvedores. Mais recentemente, em 2020, o Brown e o Anderson fizeram a análise de acessibilidade dos 50 principais jogos lançados em 2019. A partir desses estudos, foi possível levantar algumas observações. Primeiro que, dentro das opções de acessibilidade que estão disponíveis nos jogos mainstream, as opções de daltonismo são umas das mais comuns. É bem fácil de você encontrar jogos com diversas estratégias para tentar trazer uma experiência melhor para pessoas daltônicas. Isso foi confirmado nas entrevistas com os desenvolvedores, uma vez que essas opções de acessibilidade para daltonismo são consideradas simples, porque elas estão relacionadas principalmente com a interface gráfica. Uma outra coisa que foi levantada nessas entrevistas foi que as deficiências elas costumam ser consideradas dentro do processo de design apenas se alguém da equipe possui uma dessas deficiências ou alguém conhecido. Com essa proximidade, né, de alguém com um tipo de deficiência, ela é trazida para a discussão e aí, assim, ela é levada para dentro do design do jogo. Dentro dos jogos que consideram o daltonismo, também foram levantados alguns problemas, algumas observações. Primeiro que, muitas vezes, esse modo de daltônico, na verdade, é apenas a aplicação de um filtro de tela inteira que não resolve especificamente os problemas daquele jogo e acabam influenciando na experiência estética do jogador. Além disso, essas opções de acessibilidade acabam sendo tratadas como opções extras, como um modo extra, que você precisa entrar lá na configuração e ativar. Isso pode ser prejudicial no caso do daltonismo, porque muitas pessoas nem sabem que são daltônicos e vão acabar tendo essa sua experiência prejudicada porque nem se ligavam disso ainda nas versões mais brandas da deficiência. Alguns exemplos interessantes, a gente tem o Far Cry New Dawn, de 2019, que ele apresenta exatamente isso, né? Um modo de daltonismo que você tem que ativar, mas em vez dele trabalhar com essa questão de ser um filtro na tela inteira, ele muda as cores, né, para rosa e amarelo de apenas alguns elementos da interface do jogo. E aí esses elementos são os elementos que precisam ter destaque. Então ele tenta influenciar o mínimo possível na experiência estética do jogo. Um outro exemplo muito interessante, mas que traz mais essa perspectiva de já trazer a acessibilidade incluída no gameplay normal do jogo, é o Legend of Zelda Link's Awakening.
Esse é um jogo bem antigo, de 93, e ele tinha essa fase específica onde as cores eram muito importantes. E era completamente inacessível para pessoas daltônicas naquela época. A versão nova de 2019 traz cada cor relacionada com um padrão desse que é mostrado aqui na tela. E aí a pessoa pode se guiar não só pela cor, mas também pelos padrões. Mas então eu quero desenvolver um jogo e eu quero que ele seja acessível, que ele tenha as cores acessíveis. O que é que eu devo fazer, né? O que é que de metodologia eu devo usar? Se você for procurar na literatura, a principal indicação que vai ter é o uso de algum tipo de design participativo, algum processo em que o jogador com daltonismo vai participar de diversas fases do processo. Além disso, a gente também vai ter ser bem comum o uso de guidelines para jogos acessíveis. Além daquelas guidelines que são mais gerais de acessibilidade, a gente também tem guidelines mais específicas para jogos. E uma outra opção que vem surgindo há um tempo é o uso de simulações de daltonismo, simulações essas feitas por computador para que os designers possam prever esses problemas de acessibilidade e já criar jogos mais acessíveis. Os estudos iniciais dessa pesquisa focaram principalmente nessa questão das simulações. Principalmente porque, mesmo que a gente tenha a participação de usuários daltônicos, que por sinal é bem difícil você conseguir recrutar esses participantes e são muitos tipos de daltonismo, mas mesmo que você tenha essa participação e mesmo que você seguir pelas guidelines, como o jogador daltônico vai ver o seu jogo, continua sendo uma coisa muito abstrata para a pessoa que tem a visão típica. E as simulações elas acabam ajudando nesse sentido, de você ter essa experiência de como vai ser o seu jogo visto por uma pessoa daltônica. Então, a gente tem dois tipos principais de simulação. As simulações que estão na própria tela do computador, do celular, e as simulações em realidade virtual, realidade aumentada. Então, de forma resumida, o design participativo é a alternativa mais completa indicada pela literatura, porém, ele é caro, demorado e exige profissionais especializados. Já as guidelines, elas são rápidas, de fácil acesso e baixo custo, porém, elas não são suficientes e muitas vezes podem deixar a parte de acessibilidade do seu jogo meio superficial. Por último, as simulações de daltonismo, elas são rápidas, de fácil acesso, baixo custo, porém, elas podem induzir a percepções incorretas. Então, de forma a explorar melhor essa questão das simulações, a gente fez alguns estudos iniciais. Esses estudos eles se deram no contexto dentro de um projeto de desenvolvimento de jogos casuais para dispositivos móveis. E um dos jogos que estavam sendo desenvolvidos é o Mage Chef, que é um jogo de combinação de formas e cores para a criação de pratos que você vai servir para esses monstrinhos aí da imagem. O estudo ele foi feito em estágios iniciais de desenvolvimento. Então nós contamos com 10 participantes, 4 designers de interação, 3 designers de interface e 3 desenvolvedores, com diferentes níveis de experiência. E a gente utilizou duas simulações. A primeira é o Stark, que é um plugin para Adobe XD, e ele simula o daltonismo dentro do próprio computador, dentro do ambiente de design. A outra simulação que a gente usou foi o SDO, que é um simulador de realidade aumentada, que utiliza o Google Cardboard, e ele é de baixo custo e permite que você aplique essa simulação em qualquer dispositivo. Então dá para você ver no celular, no computador, porque ele utiliza a câmera do celular. Então os participantes, eles, depois de fazerem todos os procedimentos iniciais, eles realizaram atividades de design, primeiro com o Stark no computador e depois com o SDO no computador também. E depois eles fizeram uma avaliação do gameplay, primeiro sem nenhuma simulação, e depois utilizando o SDO, que era a única das duas simulações que podia ser utilizada no celular. Como resultado, nós tivemos indícios de que a simulação do SDO é útil para a identificação de problemas de acessibilidade cromática diretamente no gameplay, com o próprio jogo rodando. A gente viu isso porque todos os participantes conseguiram identificar problemas graves de
acessibilidade de cores na mecânica principal do jogo. Por outro lado, a gente viu que tem uma relação, né, uma possibilidade de relação entre a quantidade de experiência do avaliador com a qualidade da avaliação feita com essa simulação. A gente também percebeu que diferentes dispositivos no qual a simulação está sendo rodada e onde a avaliação está sendo feita, traz diferentes observações sobre a interface. Enquanto as observações no desktop eram em relação a aspectos de interface e observações mais detalhadas, quando a gente passou para o celular com o jogo rodando e com essa experiência mais próxima do jogo final, né, realmente jogando, a gente tinha observações mais voltadas ao gameplay, ao feedback e a coisas menos relacionadas à interface, a pontos específicos da interface, e mais relacionadas à experiência de jogar. Essa experiência próxima à realidade também se mostrou reveladora para alguns desenvolvedores, né? Muitos citaram que imaginavam o impacto que as cores iam ter no jogo, mas não tinham essa ideia muito clara de como seria difícil, como seria até impossível conseguir ganhar utilizando a simulação. E isso ajudou bastante na conscientização deles da importância dessa consideração da acessibilidade para pessoas daltônicas. Por outro lado, a gente viu que o SDO é bem cômodo de usar e isso pode acabar impactando na qualidade da avaliação. Muitos participantes demoraram menos tempo do que deveriam na avaliação e não se sentiram bem utilizando o SDO. O Stark, por outro lado, é mais prático para as avaliações em desktop e ele é bem útil para utilizar nas fases de design de interface e de assets, porque ele é muito rápido, né? Você pode usar ali em vários momentos do processo de design. Bom, então depois desses estudos iniciais, a gente conseguiu delimitar melhor qual o problema que a gente vai estudar dentro da minha pesquisa de mestrado. Primeiro, percebe-se um gap de expectativas. Por mais que os processos de design participativo sejam bem interessantes, indicados pela literatura, nem sempre eles vão ser compatíveis com os cronogramas e orçamentos de pequenos estúdios de jogos. Além disso, a gente tem uma visão bem mais ampla dos estúdios do exterior, mas a gente não tem uma perspectiva sobre o mercado nacional em relação à acessibilidade de cores. Como que ela está sendo tratada? Como que estão as pesquisas? Como que se aplicam esses conhecimentos dentro dos jogos desenvolvidos aqui no Brasil? Além disso, sem a presença de pessoas daltônicas nas equipes de desenvolvimento, a acessibilidade de cores pode ficar para depois. Como que a gente pode levantar essa discussão para que a acessibilidade de cores seja uma discussão corrente dentro das equipes de desenvolvimento aqui no Brasil? Então, eu proponho a criação de um guia com recomendações e opções de metodologia que possam ser utilizadas para cada etapa do processo de design. A ideia é simplificar esse processo para que equipes pequenas e que não têm especialistas em acessibilidade ainda assim possam aplicar essas metodologias e criar jogos considerando o daltonismo e a acessibilidade de cores desde os primeiros passos do desenvolvimento. A ideia é pensar numa perspectiva mista, onde a participação do usuário vai ser incentivada e acontecerá sempre que possível, mas que os desenvolvedores e designers contem com ferramentas para que o processo possa andar quando essa participação não for possível e que essa participação seja otimizada quando ela finalmente acontecer. Além disso, propõe-se a criação de uma ferramenta que auxilie as equipes no uso desse guia, tornando toda essa aplicação mais fácil e incentivando o uso do guia para a criação de jogos cada vez mais acessíveis para pessoas daltônicas. Alguns passos previstos para o desenvolvimento desse guia seria o mapeamento dessas metodologias de forma mais detalhada
e a exploração do cenário brasileiro de jogos, de forma a criar um guia que seja adaptado a esse cenário daqui, né? Com esse guia pronto, também é muito importante que haja uma validação desse guia dentro de um processo real de design de jogos. Por fim, eu gostaria de mostrar o status das minhas atividades para a conclusão do curso de mestrado em Ciência da Computação na UFC. Todas as minhas disciplinas já foram concluídas, uma disciplina A, duas disciplinas B e três disciplinas C. A atividade de proficiência já estou com a prova marcada, o estágio da docência e a qualificação estão em andamento. E a gente tem como pendências ainda, depois desses processos, a proposta e a defesa da dissertação. Então, para detalhar um pouco melhor essas atividades, apresento um cronograma. Então, de agosto a outubro, teremos um mapeamento das metodologias. Em outubro, a realização do survey com a indústria. Em novembro, será a defesa da proposta. Entre novembro e janeiro de 2022, o desenvolvimento do guia. Entre janeiro e fevereiro, o desenvolvimento da ferramenta. Entre março e abril, a avaliação da ferramenta e do guia. E em maio, a defesa da dissertação, se tudo der certo. Então aqui eu tenho a bibliografia utilizada nessa apresentação. Por fim, gostaria de agradecer aos meus orientadores e a você que assistiu até aqui. Obrigado.